Existe um costume judaico que eu gosto muito e que é parte das nossas raízes, que a gente às vezes não se lembra e precisa retomar, que é o costume de fazer memória, de lembrar a história, de recordar o que foi vivido. Os nossos irmãos mais velhos, os judeus, eles têm muito presente quem eles são pelo nome da família que carregam, de que origem eles têm, da tribo de Jacó, da qual eles vieram. Jacó que veio de Isaac, que veio de Abraão. E eles sabem que vem de uma descendência. E nós, muitas vezes, eu quero culpar, sim, essa globalização que desumaniza ao nosso tempo. A globalização que nos trata como uma cabeça, um número, um item, mas não nos recorda como aquilo que somos, individualmente, uma obra amada e original de Deus. Essa obra precisa ser cuidada primeiro por aquele que a criou, o próprio Deus. E depois precisa ser amada pelos irmãos, que amados por Deus respeitam a si e respeitam ao outro, cuidam de si e como cuidam de si, porque imitam o que Deus faz, cuidam do outro. Essa é a tônica do Papa Francisco quando fala na mensagem sobre a paz para esse novo ano, cuidar. E o primeiro cuidado a gente entende vindo de Deus para comigo, e essa memória, que é um hábito nosso como cristãos, não pode se perder. Eu quero recordar o cuidado de Deus conosco, nesse ano e desde sempre. Desde sempre Deus nos cuidou, primeiro nos criando, depois nos gerando, depois nos dando convívio. E no convívio somos chamados a experimentar aquilo que Ele experimenta, o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, amor. E Deus cuida de nós como cuida do Filho, como cuida do Espírito Santo, com atenção, com preocupação, com o zelo por aquilo que evidencia a verdade, evidencia aquilo que o outro é. O Pai evidencia o outro e não o diminui. E Deus cuida da gente assim. Acontece que desde o início da nossa história, por causa do pecado do primeiro homem e da primeira mulher, ficamos desordenados na nossa capacidade de amar. E o pecado nos desordenou a tal ponto que ele fez aquilo que ele faz, que acontece com uma pessoa que carrega um peso muito grande nas costas. Ela se curva, ou pela idade, ou pelo tempo, ou por alguma doença, ou por algum limite. Se curva, e o curvado costuma olhar o mundo a partir da curva que seu corpo tem, e vê as coisas do alto, mas vê daqui. E Deus não nos vê de baixo, nos nivela por onde nos criou, por essa originalidade, por esse dom de amor que compôs em mim e não me diminui. Ele atua o mesmo cuidado de amor, mas não diminui porque o pecado me diminuiu ou me enfraqueceu. Ele quer me curar das desordens do pecado para eu amar como eu fui chamado e constituído para amar. Eu escuto às vezes, e vocês sabem que eu sou capelão de um apostolado que cuida de pessoas homossexuais, e eu escuto tantas vezes de alguns que não querem revisar a vida pelo amor que Deus lhes sugere, que o que importa é amar. Mas eu um dia conversei com um deles, mas que consistência tem o amor que simplesmente se mede pelo que sente a pele? Se mede pelo que eu gosto. O amor que importa não é aquele que de fato eu sinto, mas é aquele que eu meço junto de Deus. É aquele que me nivela pelo olhar primeiro de Deus para comigo e depois de Deus me ensinando a olhar o outro com o mesmo amor. Deus não diminui ninguém, mas não reduz ninguém
às desordens, às mentiras, às confusões e às estruturas desordenadas por causa do pecado. Ele nos nivela pela beleza da verdade. Ele nos nivela pela beleza do que eu sou. E ele, quando me enxerga, me vê assim. Ele não vê o pecador. Ele vê, aliás, o pecado. Ele vê o pecador que, lavado da antiga culpa, sobretudo no batismo, é chamado a viver a herança do céu novamente. Mas a vida precisa ser um caminho do reencontro com Deus nas águas do batismo, um caminho de escolha desse Deus, um caminho de amor a esse Deus, um caminho que sabe que Deus tem razão quando me sugere crescer, desinstalar, esvaziar, deixar, recomeçar, para entender que a vida não é o estático que o pecado provoca. Tudo, a gente é acostumado, o pecado nos faz querer ficar parados, quietos, acomodados na zona de conforto. O amor nos dinamiza. Ainda hoje, pouco antes da missa, eu me perguntava, junto com um santo daqui da nossa comunidade, por que eu tenho que mudar tanto, né? Tem algumas mudanças que a gente vai experimentando na vida, e parece que de ano em ano a gente tem que começar a mudar. E eu me dei conta, eu parei conversando com um padre um pouco antes da missa, e me dei conta. Deus, talvez com isso, ensine a ser dinâmico, como eu ainda não sou e preciso ser. Às vezes nós somos duros com o irmão, quando ele sugere uma qualidade, e eu prefiro às vezes o mais barato, ou o menor, ou o mais... E a qualidade que respeita a grandeza do outro. Mas o que me segura no a menos? Eu falava isso para o padre Edilson. Eu brincava com ele que dentre nós ele é o mais mão de vaca. Eu falei, João, Edilson, às vezes fazer economia não significa ser mesquinho. E aí, o dia a gente estava... Padre também briga, vocês fiquem tranquilos que isso é parte do nosso processo. Porque o cuidado de Deus não se mediu pelo mais barato entre nós, tanto que Ele mandou seu Filho. O alto preço da cruz não foi pago por um delegado, foi pago pelo Filho de Deus, que é amor. E é curioso a dinâmica, né? O amor nos provoca movimento, dinâmica. E quem vive do amor, quando vê o tempo passou, ele não se... Eu acho interessante aqueles senhores e senhoras, né? Que são mais maduros do que eu, muito mais experientes na história, que trafegaram caminhos que eu não trafeguei ainda. E eles se cuidam de si com atenções que são muito interessantes. E eles falam de como é bom ser amigo aos 60, aos 70, aos 80, como é bom ser feliz. E aquilo fica me perguntando, e não se lembram que o tempo passou, porque o amor não fica parando para contar o tempo. Hoje pela manhã eu fui acompanhar o velório do padre Emanuele, que foi transmitido da Capela Mãe dos Padres da Consolata na Itália, né? Confesso que chorei um bocado ali, mas eu me lembrava do quanto quando nós, há 5 anos atrás, eu fiz 40, dia 24 de outubro, e ele, dia 22 de outubro, fez 80. Nós nos olhamos da altura dos 80, da altura dos 40 e nos irmanamos. Isso foi tão forte para mim. Celebramos aqui, celebramos lá, fizemos festa aqui, fizemos festa lá. E o padre Emanuele me deixava, me inquietava, e foi uma surpresa descobrir essa coisa do aniversário dele 2 dias antes do meu, porque ele me inquietava com a alegria que ele tinha de viver, de chamar para comer uma pizza, de contar as coisas boas. E ele, depois desse dia, nunca mais se esqueceu de perguntar sobre mim e de se rezar. O Gabriel me contava que agora, no aniversário dele, e Cristiano? Foi a última vez que eles se falaram. E era interessante, hoje eu guardo assim uma dor pela partida, mas a dinâmica do amor me faz lembrar da riqueza que eu ganhei para seguir adiante. E é isso que nós chegamos hoje para viver no ano novo. Viver o exercício daquilo que nos mantém felizes, do cuidado que nos mantém felizes. E quem ensina é mãe. Lá no Nordeste diz, é mãe que ensina. Como é que mãe ensina? Mãe ensina assim,
Olhando para ela no evangelho de hoje, ela fala-se dela, quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Maria via os acontecimentos em torno do seu filho e a gente fica perguntando, o que você está sentindo, mãe? Né? É interessante quando alguém dá à luz, vai se visitar, mas como é que você está se sentindo como mãe? E eu perguntei isso para uma amiga que é muito verborrágica, ela é bem despachada, eu falei, deu à luz ao segundo filho, e eu tinha que despachar um problema do meu coração e despachei, e estava meio sofrido. Aí eu perguntei para ela como é que era despachar uma coisa de dentro de nós. No caso dela não era um problema, né? Eu falei, como é que você está? Ela, vazia e destruída. Eu falei, que objetividade, né? Eu falei, tá, é assim que eu estou também, né? Então vamos para frente. Só que o seu era um bebê e o meu era um problema. Cada um deu à luz a uma coisa. E era curioso, né? Maria, como é que você está? Ela, guardando tudo dentro. Os acontecimentos a partir de Deus que entra na história. Acontecimentos. Maria tinha o olho de quem percebe o amor acontecendo nos olhos. E ela não precisava desconfiar. Era amor, porque o que era nos seus olhos era o filho. E tudo que ao redor do filho acontecia era o amor em forma de menino. E tudo que ao redor do menino se dava. Guardava tudo isso no coração. E meditava. E sabem por que esse era o gesto de Maria? Depois é o próprio Espírito quem nos ensina, não? O Espírito recorda todas as coisas. O ensina a observar, o Espírito ensina a observar todas as coisas. Sabe, e Deus enviou o Espírito ao coração dos seus filhos. E no coração o Espírito, diante dos acontecimentos, nos ensina a dizer, como na segunda leitura, Abba, Pai, a chamar o nosso Pai. E perto do Pai, nós aprendemos, como bons filhos, a não andar sem a sua companhia. E é interessante, eu aprendi esse versículo desse Evangelho de Maria, quando um menino que veio fazer teste de seleção para o colégio militar, aprendi muito sobre esse versículo com esse menino. Ele chegou ali na entrada da igreja e falou assim, padre, eu estou muito nervoso, eu tenho prova. Ele estava assim, estou muito nervoso, eu tenho prova daqui a pouco. O que eu vou... Eu falei, tá, mas você estudou? Estudei, mas eu não sei se eu vou lembrar. Eu falei, fica tranquilo, duas coisas. Foi engraçado aquela cena. Primeiro, se você colocou o conteúdo dentro, fica tranquilo e confia no Espírito Santo, porque ele vai recordar todo o justo na hora das coisas. Faz que nem Nossa Senhora, coloca tudo no seu coração. Colocou? Ótimo. Agora confia no Espírito Santo que ele vai te dar a serenidade. Ele vai te lembrar do que é necessário. Se está tudo ali, está no seu HD, ele vai começar a chamar pelo justo na hora da prova. Ele, como é que o senhor sabe? Eu falei, sou o pároco dele. Mais ou menos por aí. Ele, então tá bom. Foi, e depois eu ia dizer, padre, depois da semana, eu lembrei de tudo, eu falei para você. Eu digo como conto para o padre André, cola no Espírito. Em mim, que você não erra, em mim é por tabela. Mas é interessante meditar, guardar dos fatos. Quando acontecem coisas doídas e coisas alegres, nós guardamos. Não é para ficar retido e ressentindo, mas para meditar. Meditar significa perceber o que significa aquilo. Por que essa luz? Por que esse acontecimento? E aí nós olhamos para 2020. 2020 nós começamos um ano nos despedindo de tanta gente. E nesses dias Deus dizia e apontava para os nossos corações, e eu me lembro, porque nós rezamos o cerco de Jericó aqui, apontava que nós deveríamos confiar, pelo menos aqui na paróquia eu guardei isso, em 2 títulos de Maria, Nossa Senhora do Pilar e Nossa Senhora da Penha. Mães que têm sua imagem sobre a rocha. Mães que educam a construir a vida sobre a confiança em Deus que não erra, não vacila, nunca vacilou conosco. Nos chamou a ser pilar, nos chamou a edificar sobre a rocha. Nesse ano de 2020,
Veio a pandemia e provocou. Eu me lembro que quando nós fizemos o calendário de atividades, eu escrevi uma carta para ser distribuída para vocês, e muitos levaram para casa esse calendário. Minha carta falava sobre a casa, o que fazer dentro de casa. Eu pensei depois, Deus me fez pensar em uma coisa e apontou para outra ideia. Eu relendo aquilo na minha casa, me dei conta de que a casa, ele ressignificou esse ano para nós. Mas não ressignificou o que torna uma casa sólida. Confiar nele, ir às fontes dele. E nós falávamos dessas fontes: pão, palavra, fraternidade, missão. Desafiados a viver dentro de casa, mas não isolados de Deus e dos irmãos, valendo-nos de todo o recurso tecnológico que este ano temos. E na última pandemia não houve. Já imaginaram o que aconteceu em 17, 18, se não me engano, quando foi a última pandemia, 18, 19, 1918, 1919, quando morreram os pastorinhos de Fátima por causa daquela pandemia da gripe espanhola, não tinha internet, não tinha Zoom, Meet, Google Meet, não tinha. Como é que se encontravam? Nossa pandemia, ela tem muitos privilégios. Então não dá para reclamar demais. E eu me dava conta que o convite era, e o choque de cada um era ter que parar e olhar para o que encontrava em si. E lembrar das fragilidades que nós temos e não gostamos de ver, porque o frenético do mundo faz a gente ficar estável, muitas vezes no vento, mas jamais em Deus. O ano foi andando e nós fomos aprendendo a cuidar de nós a partir de casa. E como é duro cuidar e mudar hábitos que a gente carrega, né? Que o frenético... Já repararam quando o carro dá aquele freio e a gente dá uma voada lá na frente e volta? Essa foi a pandemia. E vem ensinando tantas coisas. E dela eu me alegro Padre, como se alegrar da pandemia? Me alegro porque nós não cessamos de viver a fé. Nós não cessamos de pensar que Deus tem razão, de lembrar, como cantamos numa canção do Natal, que a humanidade caminha para Jesus de Nazaré, de perguntar diante da cruz que enfrentamos, por que eu não caminho para Jesus de Nazaré? Que renovações eu preciso fazer em mim para confiar outra vez em Deus? A pandemia nos ensinou e tem ensinado a sermos mais meditativos. A meditação é a digestão emocional das verdades, é a digestão racional das verdades, é trazer uma verdade que está escrita num livro para ser escrita na nossa alma e ela passar da nossa alma à nossa vida guiada por essa verdade. Foi o que Maria viveu. Por que Maria era silenciosa? Porque ela, carregando todas as coisas, procurava ter atenção para não seguir o rumo do vento do momento, mas o rumo da verdade que tinha dentro. Esse é o convite para nós. Este ano doeu tantas coisas, e as dores são didáticas, preciosas, para nos ajudar a pensar o céu. A dor de ver gente sofrendo, a dor de ver alguém sozinho e não podendo ir visitar, a dor de não poder cumprimentar. Para mim, eu tenho que suportar a dor de não abraçar, embora eu abrace muito ainda. E preciso, e quero, e não consigo me adequar à falta disso. A dor de despedir. Eu reúno todos os que nós nos despedimos esse ano na figura do seu Zé. Nele eu quero reunir todos aqueles dos quais nós nos despedimos. Calçada José Eustáquio de Almeida. Está ali, para a gente lembrar dele sempre. Quando nós fomos ao sepultamento dele, eu me lembro que foi agressivo não poder chegar perto. Foi agressivo não dar a ele a honra que nós pudemos dar, por exemplo, a Verônica quando ela partiu. Foi agressivo despedir daquele jeito breve e não podendo
louvar pela vida que foi dada àquele homem que marcou tanto nossa comunidade, e guardava tanta memória bonita. Nele e nessa dor de despedida, eu guardo a riqueza de Deus que não cessa de dizer a gente: segue. Não caia na tentação de parar, porque isso não é próprio do seu DNA de filho de Deus. Se nós queremos ser como Maria, guarda os acontecimentos da pandemia, guarda as dores desse tempo, guarda os sofrimentos do filho e segue. Segue, porque eu me desafiei com vocês a uma ideia no início do Natal e eu vou guardar essa ideia. Vamos guardar com o desafio de sermos missionários. Missionário é aquele que se instala em Deus e vai aonde Ele quiser ir. Se guia pela vida da comunidade, que torna clara a missão. E a missão entre nós, ano que vem, já disse isso a dona Wanda, o pessoal da congregação mariana, vou pedir a todos os grupos que nós ainda vamos pensar um pouco os nossos rumos, porque até a agenda desse ano é bem criativa e diferente, que eu ainda nem situei por onde que nós vamos ir. E Dom Paulo já está com a da diocese pronta para pensar da gente também, né? Quer dizer, está terminando esses dias. Ou terminou ontem, não sei. Vamos pensar nos irmãos que ainda não comungam. E pensar o que nós, sem julgar ninguém, como ele pode guardar somente os fatos do amor de Deus no seu coração e não coisas que retêm a comunhão. Nós vamos rezar juntos no cerco de Jericó, que nós vamos fazer no início desse ano, pedindo pelos que não comungam, para que todos comunguem, construindo a verdade que une ao coração de Deus e não fugindo da fonte onde Deus é o sacramento. Meus irmãos, nesse ano vamos nos cuidar muito, como sugere o Papa, fazendo memória de que Deus sempre cuidou de nós. E como respeito a essa memória, vamos confiar de novo em Deus, renovar nossa força nas fontes onde jorra a sua presença. E vamos nos comprometer em sermos missionários desse Deus, para que nós nunca nos arrependamos de não termos amado como Deus nos pediu, mas sempre nos alegremos por termos seguido, como Maria, cantando as alegrias do Senhor, como ela viveu e cantou, mesmo diante das dores e além delas, das dores que viveu. Que Deus nos dê um ano santo, porque nós nos renovemos para sermos santos. Amém.